O pequeno país europeu inovou ao oferecer transporte público gratuito e de qualidade para os seus cidadãos. Mas será que essa foi uma boa ideia? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Não estamos falando do Vanderlei Luxemburgo, que fez o L nas eleições e agora está afundando o time do coração do presidente Lula. Estamos falando daquele que é um dos menores países da Europa. Na verdade, tirando aqueles considerados microestados, ele é de fato o menor, com uma área total que equivale à metade da área do nosso Distrito Federal e com uma população de 600 mil pessoas, menor que muitas capitais brasileiras, Luxemburgo é um país diferenciado. Luxemburgo não é um reino como a Grã-Bretanha, não é uma república como a França, não é um principado como Mônaco, nem uma confederação como a Suíça. Ele é um grão-ducado, cujas origens remontam aos tempos do Sacro Império Romano Germânico, um período de bastante descentralização que merece um vídeo à parte. Como uma entidade nascida na era feudal, Luxemburgo desfruta de um alto grau de liberdade, inclusive econômica. É o quarto país mais fácil do mundo para se empreender, segundo a Heritage Foundation. Além disso, o pequeno país, justamente por ser pequeno, tem uma máquina estatal muito restrita, ao contrário de grandes países como os Estados Unidos, nações europeias e mesmo o Brasil. Isso lhe garantiu a capacidade de se tornar um dos pedaços de terra mais ricos do planeta. A sua população, de fato, é a mais rica do mundo, de acordo com os dados do PIB per capita de 2022. Contudo, nem mesmo um país que parece ter dado certo, justamente por escapar das armadilhas que prenderam outros países, está imune à ação dos burocratas estatais. Já há 3 anos, o governo de Luxemburgo, que tem como chefe o primeiro-ministro Xavier Bettel, criou um programa de transporte público gratuito, não apenas para seus cidadãos, mas também para os turistas. Desde fevereiro de 2020, já não é necessário mais comprar passagens e bilhetes para utilizar os ônibus, bondes e trens no país. Basta entrar no transporte e usufruir do serviço gratuitamente. 3 anos depois, o povo do pequeno país diz que a medida é um grande sucesso. Mas será que isso é realmente verdade? A ideia por trás dessa medida não é exatamente populista. Afinal de contas, estamos falando de um país com um povo muito rico. Os moradores do Grão-Ducado possuem a maior taxa de automóveis do continente, 6,2 carros para cada 10 habitantes. Isso se aplica também aos inúmeros estrangeiros que viajam todos os dias para trabalhar no país. 75% dessas viagens são feitas usando automóveis. O interesse no transporte público gratuito em Luxemburgo, medida única no mundo, está mais relacionado às questões ambientais. O governo do pequeno país quer reduzir as emissões de gases poluentes e a redução no número de veículos em trânsito no país pode ajudar bastante nesse sentido. Um único metrô ou mesmo um único ônibus são capazes de transportar o mesmo número de passageiros que vários carros, com a diferença de que a emissão de gases de efeito estufa é consideravelmente menor. Esses meios de transporte público também são majoritariamente elétricos, o que reduz, inclusive, a poluição nas principais cidades do país. Há também o fator social envolvido nessa medida. De acordo com o governo de Luxemburgo, as famílias do país vão economizar, em média, 100 euros por mês com esse transporte público gratuito. Então, a medida poderia beneficiar as famílias com renda mais baixa no país, reduzindo seus gastos com transporte de forma significativa. Afinal de contas, 100 euros não é pouca grana. Os burocratas de Luxemburgo, porém, não querem apenas fornecer uma alternativa para os moradores e para os turistas. Eles querem realmente substituir os carros pelo transporte público. Não se trata, por exemplo, de substituir a frota atual de carros particulares por veículos elétricos, como muitos países
países europeus estão fazendo. Trata-se de incentivar os cidadãos a abandonar seus carros e depender totalmente do transporte fornecido pelo governo do país. É por isso, inclusive, que o governo de Luxemburgo está investindo, em média, 500 euros por ano por cidadão a fim de ampliar a rede ferroviária do país. Vemos nessa história, que é provavelmente muito bem intencionada, o início de uma série de problemas típicos de intervenções estatais na economia e na sociedade que afetam a liberdade. Em primeiro lugar, e é algo que você provavelmente já entendeu logo no início deste vídeo, não existe isso de serviço público gratuito. A não ser que o Estado escravize os motoristas e roube os postos de combustíveis, os serviços de transporte terão sim um custo que precisará ser bancado por alguém. Ou seja, essa farra do transporte grátis em Luxemburgo é custeada pelo pagador de impostos do país. Não existe metrô de graça. O custo desse serviço recai sobre a própria população, que supostamente é beneficiada com esse programa. Contudo, embora todos paguem, nem todos usam o serviço. Por outro lado, alguns que usam muito o serviço talvez não paguem tantos impostos quanto outros. Ou seja, vemos o caso de um serviço que é bancado pelos que não o utilizam em favor dos que o utilizam. Parece fazer sentido para você? Na cabeça estatal, sim. Afinal de contas, essa é a famosa função distributiva do Estado. Na prática, contudo, isso se transforma em um incentivo mais do que perverso para a sociedade. Existe ainda outro problema nessa história dos custos. Ainda que o serviço tenha sim um custo, se ele não for aparente, a tendência é que as pessoas realmente encarem seu preço como sendo zero. Nesse caso, conforme nos ensina a relação entre oferta e demanda, se o preço tende a zero, a demanda tende ao infinito. Os transportes gratuitos, entre aspas, tenderão a ser mais utilizados, até de forma desnecessária, porque seu custo aparente é zero. O Estado, então, precisará fazer ampliações na rede, gastando ainda mais recursos e, eventualmente, levando os veículos de transporte a se tornarem tão numerosos que a poluição vai voltar a subir. Fora isso, existe também o fator dos outros recursos envolvidos nessa brincadeira estatal. Quanto dinheiro vai ser gasto, no fim das contas, com a ampliação da malha ferroviária e na aquisição de novos veículos? Será que essa ampliação, por si só, não será mais poluente do que o consumo típico dos carros? O principal ponto, porém, é que, independente de onde um serviço gratuito seja oferecido pelo Estado, ele sempre tende a ficar pior. Veja o exemplo de medidas semelhantes tomadas aqui no Brasil e você vai entender do que eu estou falando. Sim, eu sei, o Brasil não é Luxemburgo, mas no fim das contas, as coisas sempre se repetem em se tratando de políticas de governo. Seja por conta da falta de concorrência em um setor monopolizado pelo Estado, seja por conta da tragédia dos comuns, que leva os usuários de um serviço a utilizá-lo de forma predatória. Por isso, sempre veremos serviços públicos decrescendo em qualidade. A tendência é que, ao longo dos anos, o serviço de transporte gratuito de Luxemburgo se deteriore de tal forma que as pessoas simplesmente deixem de usá-lo. É assim com a saúde pública no Reino Unido, é assim em qualquer parte do mundo. Rico ou pobre, um país sempre verá a qualidade de vida de seus cidadãos diminuir se o Estado decidir intervir na economia. Os burocratas de Luxemburgo afirmam, é verdade, que o custo desse projeto é mínimo. O dinheiro que eles vão deixar de arrecadar com a venda de bilhetes e passagens representa apenas uma fração do que é necessário para manter a rede de transportes funcionando. Será menos de 10% de um total de quase €500 bilhão. Veja, porém, que nesses dados podemos enxergar claramente o problema da má alocação estatal de recursos. O governo de Luxemburgo desperdiça quase 500 milhões de euros todos os anos, mantendo uma rede de transportes que agora eles chamam de gratuita. Será que os consumidores desse serviço realmente o demandam para começo de história? Luxemburgo é um país que, dada sua história e seu diminuto tamanho, conseguiu resistir ao crescimento estatal que se alastrou por outros países do continente. Tal como outros países minúsculos mundo afora, como Hong Kong e Singapura, Luxemburgo conseguiu se desenvolver e ter a população mais rica do mundo. Contudo, nem mesmo um país pequeno, com um governo minúsculo, consegue resistir para sempre às intervenções estatais. Mesmo esse
milenar grão-ducado acabou por ser infestado por burocratas progressistas em várias esferas do seu governo. O fato de esse país ainda ser rico, apesar desse tipo de interferência estatal desastrosa, pode ser explicado por meio de uma simples dedução. A diferença fundamental entre o rico e o pobre é que o rico consegue viver de forma inconsequente por mais tempo devido ao acúmulo de riqueza. Mas uma hora a conta sempre chega. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!